Tem que colocar o rosto, isso. Peraí, calma, deixa eu... Não precisa ser perfeito, não, hein? Você é amador mesmo. Cabeça não. Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Meu querido irmão, minha querida irmã, nós estamos mais uma vez, mais um sábado, transmitindo nesse momento essa live para você. Espero que essa live possa encontrar você e sua família gozando das mais ricas bênçãos de Deus. Eu também faço votos de que a saúde de vocês estejam bem, uma vez que nós estamos vivendo momentos críticos na história desse mundo, onde estamos em uma guerra, a guerra agora contra um inimigo invisível que está colocando o mundo de joelhos. Mas eu também devo dizer para você que, além dessa guerra, e muito mais importante que essa guerra, nós vemos uma guerra espiritual. Nessa guerra espiritual, os personagens também são verdadeiros, eles estão aí lutando pelo controle da tua mente. Então, de um lado temos Cristo, de outro lado Satanás tentando destruir a nossa vida. E tudo isso que está acontecendo no mundo nesse momento, saiba, nós já falamos a semana passada e retrasada, não é nada por acaso. Tudo isso tem um propósito. Deus está no controle da situação. E Deus quer alcançar a nossa vida para que nós nos preparemos. Porque em breve o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo virá nos encontrar nas nuvens dos céus. Tudo isso que está acontecendo é profético, meu irmão. Essa crise que estamos passando agora, eu não sei se ela vai terminar daqui 1 mês, daqui 2 meses. O que eu sei dizer para você é que outras crises virão. E elas virão em forma mais constantes, progressivas e aumentando em tamanho, aumentando em proporção, até atingir o mundo inteiro. E nesse momento então nós veremos o nosso Salvador vindo e nós então teremos a eternidade ao lado dele. Eu faço votos então de que você nesse momento possa aproveitar essa transmissão, que Deus alcance o seu coração e que as ricas bênçãos do céu sejam derramadas sobre você e sua família. Nós temos aqui um formato diferente hoje, né? Nós temos aqui, a semana passada estávamos tratando do livro de Daniel. Ali no livro de Daniel, então, nós fizemos uma transmissão para vocês de forma individual. Mas aí nós decidimos mudar um pouquinho, um novo estudo que nós iremos fazer. Nós iremos começar a tratar agora de como interpretar as Escrituras. E nós então convidamos 2 amigos especiais aqui, amigos do nosso coração, para poder participar junto conosco dessa transmissão. Então nós temos aqui, eu vou chamar vocês pelos nomes que eu já costumo chamar, tá gente? Porque nós somos amigos, então nós temos essa liberdade. Nós temos aqui Marquinhos. Marquinhos, dá um oi aí pro pessoal. Bom dia pessoal, bom dia Du, bom dia Luciene. Bom dia. Um feliz sábado para todos vocês, é uma alegria nós podemos estar compartilhando novamente a palavra de Deus, né? Nesses dias meio que estava difícil ficar em casa, não sei como está para vocês aí, mas eu fico muito feliz de poder estar compartilhando um pouco do nosso estudo, conhecimento que nós fizemos nessa semana da Bíblia e espero poder colaborar com vocês que estão aí. Ok, obrigado Marquinhos. Marquinhos ele é líder da Igreja Central, da Igreja de Campo Limpo Paulista, aqui no estado de São Paulo. Ele é, além de líder da igreja, ele é professor também. Temos apoiado muito aí no ministério aqui de pregação da Palavra de Deus aqui na nossa região. E temos também aqui a Luciene. Dá um oi aí pro pessoal, Lu. Oi, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que estejamos todos bem. E é um prazer estar aqui compartilhando da Palavra de Deus com todos, né? Inclusive com os meus amigos aqui. É isso, a Lu também é uma líder aqui na nossa igreja. A Luciene tem sido uma bênção aqui, assim como o Marquinhos, líderes então empenhados em pregar a Palavra de Deus. E mais uma vez, juntos aqui nós iremos compartilhar. A Lu também, além de líder da igreja, ela sempre é professora de escola sabatina, ela me substitui sempre ali que eu preciso, sair por algum motivo. Então assim, pelo que vocês estão vendo, somos leigos, mais uma vez, não somos pastores formados, nada disso. Mas uma coisa nós temos a esperança de que Jesus Cristo em breve voltará e nós temos a palavra de Deus em nosso coração. E é essa palavra que nós temos em nosso coração que nós queremos dividir com você a partir desse momento. Eu gostaria agora, se você pudesse, que você fechasse os seus olhos. Nós vamos ter então uma palavra de oração e logo depois então entraremos no tema desta manhã. Vamos fechar os nossos olhos então. Senhor nosso Deus, estamos felizes porque até aqui o Senhor nos ajudou. Estamos felizes porque em meio a essa crise que o mundo vive, essa crise que está colocando o mundo em quarentena, onde pessoas estão trancafiadas em seus lares, onde os nossos direitos estão sendo tirados aos poucos, nós confiamos em Ti, Senhor, que o Senhor
é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, tem o controle da nossa vida em tuas mãos. Nada do que está acontecendo está a par do teu conhecimento. O Senhor continua no controle da história, apesar de termos sentido dúvidas, desesperança. Muitos têm sofrido, Senhor, com dificuldades financeiras, não sabem o que terão para comer amanhã, não sabem se terão a saúde dos seus parentes, seus queridos restabelecida. Muitos estão perdendo os seus entes queridos nessa guerra que estamos vivendo, mas nós confiamos em Ti e nós cremos que o Senhor é um Deus poderoso e que em breve virá nos buscar. Nesse momento, Senhor, ao estudarmos a Tua palavra, que o Espírito Santo, o mesmo que inspirou os profetas a escreverem esse texto sagrado, seja aquele que nos inspire a compreender a Tua vontade. Por favor, Senhor, derrama uma bênção especial sobre aqueles que nesse momento estão estudando a Tua palavra conosco. Que eles sejam alcançados pela Tua mão poderosa e que o seu lar seja nesse momento um pedacinho do céu. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos, durante esse trimestre todo, nós iremos estudar juntos um assunto de extrema relevância. Eu digo para vocês que eu sou um apaixonado pelo estudo da lição da Escola Sabatina. Desde que eu entrei na igreja, alguns anos atrás, eu tenho estudado esse material e eu não tenho dúvidas em afirmar para vocês que eu só tenho o conhecimento bíblico que eu tenho, que é pouco, por conta de que eu estudo a lição da Escola Sabatina. Então, óbvio, é um pedido que eu faço para vocês de maneira especial. Não deixe de estudar a lição da Escola Sabatina. Nesse trimestre será uma bênção, porque veja, falaremos da Bíblia. E ao falar sobre a Bíblia, o material nos ensinará como interpretarmos a Bíblia. Então veja, não será apenas um estudo comum. Nós iremos aprender durante todo um trimestre iremos aprender como interpretar a Bíblia. Porque a Bíblia é um livro que não é comum. É sobre isso que falaremos hoje, sobre a singularidade da Bíblia. A Bíblia, como um livro religioso, ela tem outros competidores, vamos dizer assim. Temos o Alcorão, temos outros livros sagrados dos Krishnas, do budismo, temos outros livros religiosos de religiões orientais que também têm os seus livros sagrados, mas nós, cristãos, nós cremos que a Bíblia é um livro singular, é um livro diferente, um livro que traz esperança em nosso coração. E por isso, então, nesse momento em que vamos estudar a palavra do Senhor e tendo como base esse guia que irá nos ajudar a interpretar as Escrituras, eu não tenho dúvidas de que nós seremos grandemente abençoados como povo, ao aprendermos um pouquinho mais da palavra do Senhor. Eu gostaria então de fazer uma breve introdução sobre esse material e então já passar os comentários para os nossos amigos. Hoje vocês vão ver que eu vou falar bem pouco, quem vai falar são eles. É por isso que eu os convidei, porque eu não queria ficar falando diretamente para vocês. Eu sei que nós precisamos ouvir outras opiniões, é por isso que eu trouxe os amigos aqui para que pudéssemos ter uma outra visão do estudo e não apenas a minha. Mas veja, na lição dessa semana, o verso que nós temos aqui para meditação é o Salmo 119, verso 105, que é um salmo muito querido, e é um texto muito querido, onde a própria Bíblia diz sobre ela mesma, dizendo que ela é lâmpada para os nossos pés. Ou seja, o que faz uma lâmpada? Nós estamos aqui num ambiente claro. Se nós apagássemos todas as luzes e estivéssemos aqui à noite, nós teríamos dificuldade em caminhar, dificuldade em encontrar as coisas. Então a Bíblia diz dela mesma que ela é lâmpada, ou seja, ela é luz, ela é aquela que vai iluminar esse mundo de trevas, para que nós possamos saber aonde estamos na história do mundo. Ela diz que luz é para os nossos caminhos. Então, dentro dessa temática de luz para os nossos pés, lâmpada para os nossos caminhos, etc., nós iremos então introduzir a lição de hoje. Bom, nós vimos vários aspectos da Bíblia e da lição durante essa semana. E obviamente nós não iremos tratar ponto a ponto, detalhe a detalhe. Nós iremos falar de uma forma geral dos assuntos que tratamos durante essa semana. E um dos assuntos que eu gostaria já de introduzir, eu gostaria que vocês, amigos, nesse momento, comentassem o que vocês estão achando já dessa primeira semana da lição, Marquinhos. Você acha que, por exemplo, essa lição veio no momento certo? Olha, essa é uma boa pergunta, Vildo, porque assim, eu não sei, provavelmente as pessoas da igreja, que elaboraram a lição, não saberiam que nós estaríamos passando por esse momento de crise, de vírus que está acontecendo. E eu vejo que Deus, ele só não age na história como age também na igreja, porque com certeza ele sabia que isso ia acontecer nesse momento, e eu vejo que
Se nós pegarmos as 2 últimas lições, que foi quando começou toda essa situação, né, do vírus, do Covid-19 aí, começou com Daniel, capítulo 11 e capítulo 12, nos preparando ali, falando coisas dos acontecimentos finais. E agora a lição ela vem trazendo um assunto fantástico, que é sobre como interpretar a Bíblia. Sabe o que eu estou pensando? Quando esse momento passar, eu fico imaginando não só a igreja adventista, como todas as igrejas, elas vão lotar. Elas vão encher porque as pessoas estão vendo o que está acontecendo e vão todas estar muito cheias essas igrejas. Inclusive nos cultos que não são os cultos principais, como de quarta e domingo, eu tenho certeza que isso vai acontecer. Amém. Só que tem um problema. Se essas pessoas que vão por esse impulso nesses cultos não estudar esta lição, que vai nos preparar para entendermos a palavra de Deus, que vai nos preparar para entender um pouquinho mais e pregarmos o Evangelho, sabe o que vai acontecer? Daqui 1 ou 2 meses, quando retomar as atividades, novamente ela vai se esvaziar. E Deus, já sabendo de tudo isso, Ele preparou essa lição, e eu penso que essa oportunidade que nós estamos tendo agora, se nós não aproveitarmos para estudar a Bíblia, e entender como nós devemos estudar ela, fatalmente nós não teremos uma outra oportunidade como essa. Acredito que nós estamos vivendo tempos finais e nós deveríamos aproveitar e estudar muito bem essa lição. Viu? Ótimo. E aí, Lu, o que você está achando da lição essa semana? Tá gostando? Já não? Eu tô amando, porque já tenho estudado um pouco a respeito de como interpretar a Bíblia através do livro O Grande Conflito, porque lá a gente vê como as pessoas se comportam quando elas se deparam com a Bíblia. Como que muda a vida, o trajeto, tudo dela é transformado através da palavra de Deus. Eu já tinha pensado, já estava gostando, né, desse assunto antes mesmo dele começar por conta disso. E um verso que me chamou muita atenção por conta dessa crise que nós estamos vivendo é Joel capítulo 1, verso 1 e 2. Joel, ele é um profeta da Bíblia, ele já começa fazendo uma pergunta no primeiro verso. Ele diz assim: velhos, vocês já viram o que estão acontecendo você já viu o que aconteceu? Já aconteceu isso em algum momento da história de vocês? Ele faz uma pergunta para os velhos, fala assim: olha, vocês já viram tudo o que está acontecendo hoje? Vocês já viram acontecer antigamente? E os velhos, os idosos respondem para ele: não, nunca vi. O que aconteceu agora eu nunca vi antes. Assim, então é a hora de vocês falarem para os seus filhos, para os filhos dos seus filhos, porque o que está acontecendo hoje são sinais para a vinda de Jesus. Ele não fala Jesus porque está no Antigo Testamento, óbvio, mas ele fala o Senhor. O dia do Senhor está próximo. E esse é o momento de nós nos apegarmos à palavra de Deus, porque é dela que vamos tirar forças, nós vamos tirar os nossos princípios para nós lutarmos e vencermos o que irá acontecer nos últimos tempos. Ótimo, muito bom comentário. Posso falar uma coisinha? À vontade, Marquinhos. Que me veio à mente agora, para você que está em casa, não sei se você já teve a oportunidade de estudar Mateus capítulo 25, onde tem uma parábola das 10 virgens, onde são nós que estamos aqui estudando, né? Essas pessoas. E você lembra que um pouco antes do noivo vir, faltou azeite para algumas, porque durante o tempo de preparação, elas não usaram de forma adequada esse tempo para receber o azeite, no caso o Espírito Santo. E observa que nesses dias que nós estamos vivendo, é um momento que Deus está nos dando, eu não sei se seria aplicado exatamente para esse momento da parábola, mas é um momento em que nós deveríamos estar fazendo o quê? Nos preparando, nos abastecendo do azeite, porque logo o noivo vai vir. E quando vier, se nós não tivermos esse azeite e o azeite de reserva, infelizmente, muitos de nós ficaremos. Infelizmente isso vai acontecer. Exato, muito bom comentário de vocês. Quero sublinhar um pouquinho aqui o que o Marquinhos falou, de Mateus 25, pegar o que a Lu falou de Joel capítulo 1, e lembrar você, meu irmão, olha só, você está preocupado, eu também estou. Mas olha só, eu queria lembrar você que o que nós estamos vivendo hoje não é um problema de saúde, o que nós estamos vivendo no mundo hoje não é um problema na economia, tudo isso está sendo afetado. Mas o problema do mundo é que nós somos pecadores e nós precisamos de salvação.
E a salvação, esse mundo só será resolvido, os problemas desse mundo, quando Jesus Cristo voltar. Enquanto Jesus não voltar, teremos os mesmos problemas. E como eu disse no início, apenas se avolumando. Então veja, não é um problema de saúde, não é um problema de economia. Você tem que começar, meu irmão, e por isso a importância de nós estudarmos a Bíblia nesse momento singular da história e estudarmos esse livro singular que Deus nos deixou. Porque o que nós estamos vendo é cumprimento de profecia. Não é problema de saúde, não é questões econômicas, são questões proféticas. Então nós devemos estudar a Bíblia. Eu gostaria agora de chamar a sua atenção para um texto bíblico. E com esse texto bíblico nós iremos então avançar um pouquinho aqui nos nossos comentários. Se você tiver a sua Bíblia e você quiser acompanhar comigo, esse texto está em Deuteronômio, no capítulo 32. E nós vamos ler dois versos, o verso 45 e o verso 46. E depois então eu passarei os comentários aqui para os nossos professores. Veja só, apenas uma breve introdução. Moisés estava no fim da sua vida, e Moisés aqui já estava fazendo o seu último discurso, o livro de Deuteronômio, que é a repetição das leis. Moisés estava ali fazendo os seus últimos discursos, as últimas palavras ao povo de Israel. Então agora ele chega nas últimas disposições, diz o capítulo 31. Ele já nomeia Josué como seu sucessor. Então ali ele termina de fazer o seu discurso, o cântico de Moisés, e no verso 45 ele diz assim: tendo Moisés falado todas essas palavras a todo Israel, disse-lhes, verso 46, aplicai o coração a todas as palavras que hoje testifico entre vós, para que ordeneis a vossos filhos que cuidem de cumprir todas as palavras desta lei. Aquilo que Moisés achou mais interessante deixar para o povo, ele deixou para o final. Ele disse, olha, aplicai o coração a toda a palavra de Deus. Eu gostaria, amigos, que vocês comentassem um pouquinho, de acordo com esse texto, o que efetivamente vocês acham que Moisés quis dizer com aplicar o coração à palavra de Deus? Quem quer começar? Fiquem à vontade. Lu. O Marquinhos falou uma coisa muito interessante, que diz que depois dessa crise, as igrejas vão encher, né? E muitas pessoas vão à Bíblia por curiosidade, por medo dessa, o que vai acontecer, por querer saber, né, de qual vai ser o futuro. E a Bíblia, ela pode sanar essas nossas ansiedades. De curiosidade, a gente quer saber o que tem na Bíblia, a gente vai lá e descobre. E querer saber do futuro, Deus revela o futuro na sua palavra. Mas o objetivo do nosso viver tem que ser examinar as Escrituras para nós conhecermos a Deus. Muitas pessoas estão querendo saber o que vai acontecer, se elas vão viver, se o mundo vai acabar, se realmente vai acontecer o que está predito. Mas será que nós estamos buscando a Bíblia, lendo a Bíblia todos os dias, para conhecer Jesus, para conhecer o nosso Deus? É por isso que Moisés, ele fala, examina as Escrituras, porque nelas, quando nós examinamos, nós conhecemos o Deus da Escritura. E é esse Deus que molda o nosso caráter, que faz com que nós olhamos para nós e entendemos qual é o caminho a seguir. E também uma lei a se observar, porque a lei revela o caráter de Deus também, né? Sim, exato. Olha, eu vou me valer do comentário do professor. Não sei se você tem em casa o manual de estudos nosso, mas o do professor. Se você não é professor e não tem, recomendo você ter, porque tem alguns comentários que são bem relevantes. Olha o que fala o comentário dos professores. Fala assim, ó, aplicar o coração é uma expressão usada na Bíblia para descrever os atos de guardar e internalizar a palavra de Deus no coração. Isso quer dizer o quê? Você vai ver que na Bíblia também fala-se que nós devemos, ao deitar, ao levantar, nós temos sempre que repetir aos nossos filhos a palavra de Deus. Por que isso é importante, né? Porque quando você vai ver que nesse texto que o Eduardo acabou de ler, se você puder acompanhar comigo o verso 47, quando você aplica isso, tudo que Deus está falando, tudo que Deus deixou nos escrito, olha a promessa que vem para nós quando nós fazemos isso. Olha o verso 47, diz assim, ó, porque esta palavra não é para vós outros coisa vã, antes é a vossa vida. E por esta mesma palavra, o que diz aí na sua Bíblia? Prolongareis o quê? Os dias na terra
a qual passando o Jordão ides para possuir. Quer dizer que se nós aplicarmos no nosso coração, ou seja, internalizar tudo que nós aprendemos e pôr em prática, que é isso que quer dizer, o aplicar ao coração também, existe uma promessa quando nós fazemos isso. E qual é a promessa? Que nossos dias serão o quê? Prolongados aqui na terra. Então eu vejo que quando Moisés deixou esse escrito para nós, era que nós aprendêssemos essa importante lição e essa promessa que nos foi deixada. Exato. O texto bíblico fala de aplicar o coração. O Marquinhos explicou um pouquinho aqui o que significa isso, mas sabe que no conceito hebraico, coração é mente. Coração e mente estão ligados. É uma forma de Deus expressar isso no pensamento hebraico, que você tem que aplicar toda a sua mente à palavra de Deus. Então veja, a Bíblia não é um livro que você lê na superfície. Lê na superfície você lê outros livros. A Bíblia não é um livro escrito de forma para ser um livro de forma passageira, como best-sellers que existem por aí, onde você lê, você senta às vezes e lê um livro em um dia, em 2 dias você lê o livro. A Bíblia não é um livro assim. A Bíblia é onde nós temos que aplicar o coração, ou seja, aplicar a mente ao estudo. É algo que você precisa dedicar tempo, porque quanto mais tempo nós dedicamos à palavra de Deus, e por isso que ela é um livro singular, quanto mais a gente aplica a palavra de Deus, a nossa energia, a nossa mente, as nossas faculdades mentais, mais a gente conhece aquele que inspirou a escrever a Bíblia. Então veja que quando Deus pede aqui para aplicar o coração, é muito mais profundo do que simplesmente ler. Não ler a Bíblia, tá? Eu vou ler a Bíblia aqui. Não. Não é isso. Você tem que dedicar todas as suas faculdades mentais, as suas energias, as suas forças para estudar a palavra de Deus. E aí sim essa palavra se cumpre na sua vida. Porque a Bíblia não é uma palavra vã, como está dizendo aqui. Não é para vós outros coisa vã. Coisa vã é uma coisa passageira. E a Bíblia é um livro que é eterno. Ele é um livro que nos acompanhará durante toda a eternidade. A palavra de Deus é eterna. Então exatamente é nesse sentido de aplicar o coração também que eu contribuo. E a Bíblia diz ainda mais que nós devemos ordenar a nossa casa no mesmo caminho. Sim, eu vejo como é importante a questão da promessa, porque nós temos hábitos alimentares na Bíblia, não tem? Levítico 11, por exemplo, fala de hábitos que nós deveríamos seguir. Se nós seguíssemos, nós não teríamos uma vida melhor, mais prolongada na Terra? Então, assim, não existe malefício nenhum, não conheço ninguém que aplica o que a Bíblia fala e colhe alguma coisa errada, ruim. Não tem como. Não conheço. Por isso que a gente tem que ler a Bíblia com oração, com humildade de coração, para a gente poder receber essas mensagens de Deus e aplicá-la em nossa vida, para que essa palavra ela transforme o nosso viver. Porque hoje em dia existem inclusive pessoas importantes aí na mídia, por exemplo, Leandro Carnal. Ele lê a Bíblia e em todas as suas palestras, todas as vezes que ele vai falar a público, ele menciona alguma coisa da Bíblia, um trecho bíblico. Mas ele, ao mesmo tempo que fala da Bíblia, que exalta Paulo, por exemplo, com a sua inteligência e sabedoria, ele se diz ateu. Mesmo estudando a Bíblia, mesmo estudando, lendo toda a Bíblia, ele fala que não acredita em Deus. Então nós temos que, diferente desses filósofos, colocar a nossa mente na palavra e ter humildade para que o Espírito Santo transforme o nosso coração. Para que quando a gente lê, a gente tenha a vontade de obedecer essa lei, de obedecer essas palavras e mudar a nossa forma de ver o mundo, mudar aquilo que nós, às vezes, até adquirimos dos nossos pais, né? E às vezes isso é ao contrário à palavra de Deus, então a gente muda, é aquela chamada conversão, né? Aquilo que a gente fazia, a gente não faz mais porque a palavra de Deus transformou o nosso viver. Exato, porque muitas pessoas, como a Lu comentou, leem a Bíblia, mas simplesmente usam a Bíblia como um outro livro, porque citar textos, qualquer escritor, vamos dizer assim, com um pouco de conhecimento, ele vai citar outros autores, isso é normal. Então esses autores ou esses palestrantes, muitas vezes eles citam a Bíblia simplesmente porque eles têm algo em mente. A Bíblia para eles não é um livro confiável, é mais um livro.
onde eu tenho uma biblioteca em casa, eu tenho vários livros. Se você for pegar alguns livros meus ali, você vai ler e falar, mas esse livro aqui, esse livro foi escrito por uma pessoa simples, comum. Agora veja só, a grande diferença é que a Bíblia é um livro confiável, um livro vivo. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre isso. Qual é essa grande diferença que da Bíblia ser um livro diferente dos outros? Como que isso nós podemos destacar isso para os nossos amigos que estão ouvindo? Por que a Bíblia é um livro vivo e confiável? Por que eu posso confiar na Bíblia? Olha, eu vou me valer também novamente de um comentário aqui dos professores que eu achei bem interessante, que cita 4 pontos. Eu vou ler rapidamente para vocês. O primeiro ponto, a Bíblia, ela é composta de 30% de profecia e literatura profética. Já vou explicar onde eu quero chegar. A Bíblia, ela é fundamentada, sabe na onde? Na história. Isto é, fala de um Deus que atua na história. Terceiro, seus eventos estão dispostos em uma dimensão espaciais e de locais geográficos reais. Não são locais fictícios que alguém inventou, como esses livros que a juventude hoje lê, os jovens lê, coisas que não existem, são ficção. Não, se você pegar na Bíblia, são histórias de pessoas reais, como eu e você, com as mesmas dificuldades que nós temos, os locais eram reais. E por último, e a mais importante ela tem o poder de transformar vidas por causa do Deus que nos fala através de sua palavra. Ou seja, quem é vida? É Deus. Deus, ele é vida. Então, se a Bíblia foi elaborada, pensada por Deus, embora escrita, nós daqui a pouco talvez vamos comentar um pouco sobre isso, né? Que foi escrito por homens, mas quem está por detrás é Deus. E Deus, ele é vida. Então não tem como, quando Deus falar, ela não transmitir vida para nós. É impossível que isso aconteça. E por que ela pode ser confiável? É simples. Se você pegar, e nós vamos comentar mais para frente sobre alguns textos proféticos, por isso que eu comentei sobre profecia, em que Deus ele antecipa eventos, e nós temos a oportunidade, o privilégio que muitos escritores bíblicos não tiveram, viu, Lu? Muitos não tiveram de ver o que eles receberam de Deus ver acontecendo. Então, ao nós pegarmos o que Deus falou há muitos anos atrás, nós vemos nos nossos dias se cumprindo muitas dessas coisas, como você vai me falar que um livro não é confiável? Não tem como. Exato. E Lu, algum complemento aí? A vida de Jesus, ela foi totalmente descrita no Velho Testamento. Onde ele iria nascer, quando iria morrer, se ele iria ressuscitar. Tantos detalhes, né? Inclusive nos Salmos, que é um livro bem lido, né, por todas as pessoas aí do mundo, né? Muitos dos textos de Salmos falam a respeito de Jesus, né? E não tem como você dizer que essa Bíblia é um livro igual aos outros, porque ela é profética, ela fala do que vai acontecer, e depois você olha a história, compara com livros, né, da história, e não... É impossível você olhar e falar assim, tem alguma coisa diferente aqui. Porque é muito um acaso para ser... né? Porque você vê outras pessoas, por exemplo, Nostradamus escreve coisas, umas coisas aconteceram, outras não, mas a Bíblia ela é milimetricamente acertada. Não tem nada do que foi escrito que já se cumpriu, que não foi exatamente nos milésimos de segundos acontecendo. E não tem como você dizer que não é algo sobrenatural. Sim, certeza. Tem um ponto que eu gostaria de destacar também, porque tem muita gente que às vezes duvida um pouco da Bíblia. Mas, irmão Eduardo, será que isso aqui que eu tenho em mãos é isso mesmo? Será que a Bíblia é a Bíblia mesmo? Será que já não me enrolaram? Será que lá no passado alguém não mudou isso aqui? Querido, veja que interessante. Algumas das maiores obras já escritas e que nós temos conhecimento, que são lidas até hoje nos bancos de universidades, que são tidas como textos que são relevantes ainda para hoje. Dá uma olhada nesse número que eu vou passar para você. Por exemplo, os escritos de Platão. Platão, um grande filósofo, que é conhecidíssimo e até hoje é muito estudado. Veja, nós temos apenas 7 originais dos escritos de Platão. Quando nós vamos para Heródoto, outro grande filósofo, historiador, nós temos 8. Quando nós
vamos para a Ilíada de Homero, que também, até hoje é lido esse livro. Nós vemos lá que nós temos 263 cópias. Agora, vamos comparar com o livro sagrado que a gente tem aqui em mãos. Nós temos somente do Novo Testamento mais de 24.600 manuscritos que datam do 4º século depois de Cristo. Uau! Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Vocês entenderam, amigos? Sim, Os maiores escritores hoje que se lê, que tem como, olha, esses homens são filósofos, Platão, tem 7, tem 8. Na Bíblia tem mais de 24.600. Você prefere confiar nos escritos de Platão, se fosse para você duvidar, nos escritos de Heródoto, ou você prefere confiar no que nós temos em mãos? Queridos, não tem dúvida, o que nós temos aqui na mão é fiel. E dentro dessa linha, eu queria puxar um gancho e gostaria que vocês comentassem para os nossos amigos agora, um pouquinho, para que eles se sentissem até um pouco mais confortáveis com relação a isso, explicasse um pouquinho como foi o processo de escrita da Bíblia, como esse livro que nós temos em mãos chegou até nós, para que nós pudéssemos então hoje ter certeza de que, olha, o que eu tenho aqui em mãos é a Bíblia, é a palavra de Deus. Explica um pouquinho como é que foi esse processo de escrita até chegar a nós. Tá bom, vou colocar... Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de escrever algo, talvez uma redação. Não sei se você já escreveu um sermão, para quem gosta de pregar. E normalmente, quando você está escrevendo, você chega na metade do sermão ou do texto da sua redação, você fala assim, peraí, deixa eu voltar para o começo para ver o que eu comecei a falar para eu não entrar em contradição, né? Porque fatalmente, em questão de minutos ali que você está escrevendo, você se perde. Isso acontece muito fácil, já aconteceu isso comigo muitas vezes. E o que me chama a atenção na Bíblia é que quando a gente vai para o estudo, né, nós entendemos que foi mais ou menos 1.500 anos o processo de escrita da Bíblia. Mais de aproximadamente 40 pessoas escreveram. E quando você vai para a Bíblia, sabe o que me chama a atenção? É que ela tem um começo, ela tem um meio e ela tem um fim. Se você for reparar, o começo, nós temos ali os primeiros livros da Bíblia que Moisés escreveu. Depois nós temos o meio, que é Deus ali correndo atrás de nós o tempo todo, né? E temos o fim, que é nós voltando para o Éden. E o que me chama a atenção é, se eu tenho dificuldade de em 30 minutos, meia hora, uma hora, escrever um texto e ficar coeso, eu fico pensando, 1.600 anos, como é possível a Bíblia, se você, por exemplo, tirar metade da Bíblia, o meio dela que eu comentei, o começo... Você lê, ok, mas e aí? O que aconteceu então depois da queda? Você não tem ali uma explicação. Se você deixar só o fim, tá, mas eu vou pro Éden, mas que lugar é esse? O que aconteceu? O que aconteceu antes? E se eu tiro o Éden? Tá, mas por que então Jesus veio? Então, sabe, não faz sentido. Então quando você olha para um todo da Bíblia, não tem, eu fico até arrepiado, é fantástico isso, como que Deus, ele conduziu esse processo. Óbvio que nós comentamos que foram pessoas... não sei se vocês vão comentar, mas Deus não ditou nos ouvidos dessas pessoas as palavras, simplesmente impressionou eles, e Deus respeitou quem? Quem eles eram, a sua cultura, o momento que eles viviam e a limitação. Você pode ver que tem textos que nós não conseguimos compreender tudo que Deus quer dizer. Por quê? Porque foram homens que escreveram. Então temos limitações na nossa escrita. Se fosse Deus, talvez fosse um pouco diferente, mas Deus ele coordenou para que tudo isso acontecesse. Porque se dependesse da gente, sabe o que ia acontecer, meus amigos? Ia estar uma salada essa Bíblia. Com certeza. E Lu, complementa aí um pouquinho pra gente. Então, nós temos aqui pessoas singulares escrevendo a palavra, mas mesmo assim a gente consegue entender. É engraçado que na educação, por exemplo, nós temos vários pensadores. E as pessoas elas seguem correntes diferentes. Eu gosto de pensar assim, eu faço o construtivismo, eu uso na educação, os outros usam outras linhas de pensamento. Mas, de qualquer forma, eles têm uma contradição ou outra ali, mas na Bíblia não é assim. Paulo nunca viu Moisés. Sim. E mesmo assim... ele menciona Moisés e ratifica e diz que é isso mesmo.
e continua escrevendo de coisas que todos concordariam se estivessem ali sentados juntos, como nós estamos aqui. Sim. E é incrível saber de como Deus, ele usa instrumentos como nós, falíveis, pessoas pecadoras, que têm seus defeitos, que, por exemplo, se fosse eu que inspirasse, por exemplo, Davi a escrever a Bíblia, eu ia falar: Davi, tira Betseba, não fala das pessoas que você matou, esconde os seus pecados, esconde quem realmente você é. Vamos falar só de coisas boas, porque eu sou um Deus santo, eu sou um Deus que não erro. Então a gente só tem que falar de coisas boas. Eu não posso mostrar os pecados. Mas veja que, apesar de nós sermos pecadores, dessas pessoas que escreveram a Bíblia serem pecadores limitados na sua cultura, no período que eles estavam vivendo, a Bíblia ainda é um livro magnífico que traz luz, verdades para nós, e que, apesar desses erros, desses pecados, né, que esses escritores bíblicos tiveram, eles servem para nós, até os erros deles. Deus, ele é tão fantástico que o erro daquele que escreveu faz a gente olhar para nós e falar assim: poxa vida, ele era assim, e Deus ainda tinha ele como um homem segundo o seu coração. Sim. Então eu, como pecadora, posso ir até esse mesmo Deus e receber dele alento, paz, tranquilidade, porque eu, como pecadora, posso dizer da minha experiência quantas vezes pequei, quantas vezes caí e errei, mas eu fui até a Bíblia, eu fui até Deus, e esta palavra me acalentou, esta palavra me trouxe esperança, me trouxe luz e me trouxe recomeços. Não há como dizer que ela não é algo que transforma e muda o coração. E confiável, é interessante que você comentou, Lu, porque é uma prova de que a Bíblia é confiável, porque ela não procura esconder os erros das pessoas. Não quer trazer só o que é certinho, não. A Bíblia está cheia, eu já ouvi falar nessa expressão, que a Bíblia está cheia de erro, a Bíblia. Se você ler, vai estar cheia de erro das pessoas, não da parte de Deus. Sim. Se você fosse escrever um livro sobre a sua vida, você ia contar coisas boas ou coisas ruins? Eu só ia contar as coisas boas, com certeza. Mas veja, por que Deus deixou isso escrito, como os nossos amigos comentaram? Eu quero fazer apenas um comentário final sobre esse trecho. Por isso que Paulo diz que as coisas que foram escritas na Bíblia, em Romanos capítulo 15, verso 4, elas foram escritas para que pela consolação das Escrituras nós tenhamos esperança. Então, é o que ele comentou. Eu sou um pecador como eles. Não, é mentira, eu sou muito pior do que eles. Mas eu tenho esperança. Por quê? Porque eu posso ver que uma pessoa como Davi, quando ele não estava em pecado, obviamente, que ele se arrependeu, Deus o chamou de homem segundo o seu coração. Então, se Davi, que cometeu um pecado desse, ele pode ser chamado, quando ele se arrependeu, de um homem segundo o coração de Deus, eu também posso. Então eu tenho consolação através das Escrituras. E veja que o processo de escrita da Bíblia, como o Marquinhos comentou, não foi ditado. Deus inspirava as pessoas, e por isso que nós temos diferentes estilos literários na Bíblia. Eu acredito não, ao longo do trimestre, desses próximos meses, nós iremos estudar um pouquinho mais aprofundado sobre isso. Mas isso é exatamente para que Deus mostrasse que, olha, eu estou por trás. Se eu contasse uma história, por exemplo, aqui para o Marquinhos e para a Lu, e pedisse para eles assim: olha, eu vou contar a mesma história para vocês. Vocês vão ouvir da minha boca agora. Eu vou contar a história para vocês. Agora vocês vai para um quarto, o outro vai para o outro e escreve o que eu contei para vocês. É óbvio, a Lu ia escrever, né, de uma forma, o Marquinhos de outra. Talvez a Lu ia colocar um pouco mais de poesia por ser mulher, o Marquinhos ia ser um pouco mais direto por ser homem, um pouco mais racional, não sei se esse é o estilo deles, mas seria diferente. Mas no fim, seria a mesma história. Então o processo de escrita da Bíblia também é isso. Veja o que Ellen White diz sobre esse processo de escrita da Bíblia. Eu gostaria de ler esse trecho para vocês. Está no livro Mensagens Escolhidas, no volume 1, na página 26. Ela diz o seguinte: foi do agrado de Deus. Então não é porque foi diferente. Deus quis assim, comunicar verdade, sua verdade ao mundo mediante instrumentos humanos. Porque, queridos, humano fala com humano. Ovelha fala com ovelha, entre aspas. Sim.
cavalo conversa com cavalo, eles se entendem. Então Deus queria que homens falassem com homens, Sim. daquilo que Deus quer impressionar no nosso coração. Então ela continua dizendo, Ele próprio, por seu Santo Espírito, habilitou e autorizou homens a fazer a sua obra. Ele guiou a mente na escolha do que dizer e do que escrever. Mas veja, ele guiou a mente, ele não ditou, mas ele impressionou a mente. Ela conclui dizendo que o tesouro foi confiado a vasos de barro, todavia não é por isso menos do céu. Então, queridos, o que eu quero dizer com isso para você? Você pode confiar nesse livro que você tem em mãos. Ele foi, sim, escrito por homens, pecadores, como eu, como você, mas foi do agrado de Deus que assim fosse, para que nós pudéssemos ter uma comunicação mais pessoal, porque nós somos seres humanos, seres relacionais, nos relacionamos com seres humanos, apesar de nos relacionar com Deus, mas relacionamos-nos com seres humanos para que a sua verdade fosse comunicada a nós. Então você pode ter confiança, pode ter certeza de que isso que você tem em mãos é efetivamente, isso não desmerecendo, a palavra de Deus escrita para nós. E como palavra de Deus nós falamos, ela é viva. Amém. Ela tem poder de transformar. Sim. Vamos para frente então, gente? Vamos avançar aqui. Lu, você falou um pouquinho que as pessoas gostam de ler salmos, gostam de ler provérbios. Eu estou acompanhando agora o Reavivados por Sua Palavra. Hoje nós lemos lá o capítulo 62 de Salmos. Isso, capítulo 62 de Salmos. É um livro lindo de se ler, é um livro meditativo. Quando nós lemos os evangelhos também, você fica maravilhado com os milagres que Jesus fez. Mas veja, existe algo na Bíblia, que é isso que a Lu começou a comentar, e eu queria que agora ela avançasse um pouquinho nesse comentário, mostrando o seguinte, que apesar dessa parte meditativa da Bíblia ela ser extremamente importante para a nossa vida, eu queria que vocês comentassem, Lu e Marquinhos, como as profecias, elas confirmam ainda mais a veracidade da Bíblia. Fala aí, começa você, Lu, agora. Eu fiquei muito impressionada quando eu li o primeiro História da Redenção. E na História da Redenção, a Ellen White ela comenta que deve haver um profeta. E não tinha me deparado, não tinha caído a ficha. Por que profeta? Porque nos Salmos Deus Deus fala com ele de coisas que aconteceriam, de fatos sobre Jesus, né? Que Jesus viria de Belém, que ele seria vendido por moedas, ele seria morto. Então, essas profecias sobre Cristo nos Salmos faz com que a gente veja que ali Deus está direcionando o leitor a saber que logo viria o Messias, que Jesus viria, e como seria, onde ele ia morar, como que ia ser a morte, como que ia ser a ressurreição, e tudo descrito em Salmos. Exato. E outros textos da Bíblia, não só Salmos, nós Sim, temos outros. Eu citei Salmos exatamente porque as pessoas gostam muito de ler Salmos, e às vezes não vê isso lá, não vê no livro de Salmos, acho que é só meditação, mas quando você lê, por exemplo, o que eu citou aqui, Salmos, você lê o Salmo 22, você vai ver que Jesus ia ter o seu corpo furado, seria esmagado, mas não ia quebrar nenhum osso, que teria suas vestes repartidas, etc. Marquinhos, completa aí. Nessa linha que vocês vão seguindo, você aí em casa, tome nota de alguns versos que eu vou falar para vocês, presta atenção. Números capítulo 24, verso 17, fala de uma estrela que apareceria no momento do nascimento de Jesus. Miqueias, capítulo 5, verso 2, vai falar da cidade. Daniel, capítulo 9, dos versos 24 ao 27, vai dar o ano do batismo e o ano da morte. Agora preste atenção nesse. Se segura aí, onde você está. Presta atenção nesse texto. Levítico, capítulo 23, você tem o dever de casa, agora à tarde estudar ele. Nesse capítulo, olha o que você vai encontrar. Você vai encontrar o mês, o dia da semana, o dia do mês e a hora da morte de Jesus. Amém. Aliado com Daniel, capítulo 9, dos versos 24 ao 27, você encontra também, sabe o quê? O ano. Fantástico. Agora, sabe o que me chama a atenção de tudo isso que eu acabei de falar? O povo de Israel, quando o Messias, quando Jesus nasceu, eles tinham acesso a toda essa Bíblia, esses versos que eu comentei para vocês? Sim ou não? Não são todos os versos do Velho Testamento que eu citei? Então eles tinham esse conhecimento. Uma pergunta vem na minha mente que é muito importante. O que aconteceu
que as pessoas daquela época, que eram pessoas da igreja, iam na igreja, estudavam a palavra de Deus, sabiam essas profecias que eu citei para vocês, de cor e salteado, de trás para frente, de frente para trás, o que aconteceu que fez com que quase todo aquele povo daquela época não reconhecesse que Jesus era o Messias. Já parou para pensar nisso? O que a lição chega a comentar aqui sobre isso, fala que teve pelo menos 65 predições messiânicas. Vocês sabem o que quer dizer isso? 65, não é pouco, e eles sabiam. E aí veio uma pergunta na minha mente, é justamente essa: o que aconteceu com o povo que fez com que eles cegassem? Porque o que me preocupa é o seguinte: se você for para o livro de Daniel, livro de Apocalipse, que nós estamos estudando, inclusive na igreja, teve uma pausa, infelizmente, pela situação, nós temos sinais, temos indicativos de que Jesus está próximo, e nós sabemos explicar profecias muito bem. Será que nós vamos correr o mesmo risco, correr o mesmo problema que ocorreu com aquele povo, que sabendo tudo isso, tendo todo esse monte de informação, nós também não nos apercebemos da volta de Jesus? Olha, eu separei um texto para vocês, Espírito de Profecia, o desejado de todas as nações. Olha o que fala nesse texto. Quando foi dada a palavra escrita de Deus, Satanás estudou, sabe o quê? As profecias. Concernente ao advento do Salvador, e de geração em geração, operou com o intuito de cegar o povo para essas profecias, de modo a rejeitarem a Cristo em sua vinda. Quer dizer o quê? Satanás estuda a profecia? Sim. Se ele sentasse aqui conosco hoje, acho que a gente levava uma surra, viu, Du? Ah, você tem dúvida. Facilmente. E ele, sabendo do tempo que nós estamos vivendo, o que ele vai fazer com você? Aproveitando, você tendo uma oportunidade que está em casa, hoje, amanhã, de estudar a Bíblia. Mas sabe o que você faz às vezes? Liga a Netflix e fica lá o dia inteiro. Olha, deixa eu falar uma coisa para você. Jesus foi um pouco radical em algumas colocações. Ele falou: se o teu olho te faz pecar, o que você deve fazer com o olho? Arranca. Se o Netflix está tirando o seu tempo e você não consegue estudar, sabe o que você tem que fazer? Arrancar o Netflix. Arranca o Não Netflix. precisa arrancar o olho, né? Arranca o Netflix. Não é o olho, arranca o Netflix. Exatamente isso, porque senão vai acontecer, vai se repetir o que aconteceu no passado conosco hoje de novo. Irmãos queridos, olha, eu quero reforçar um ponto que eu já falei no início, mas eu quero voltar a esse tópico, puxando isso que o Marquinhos falou. As profecias na Bíblia, elas só se repetem, ou melhor, a história só se repete. O que aconteceu no passado vai acontecer de novo, e é exatamente o que nós estamos vendo. Agora, isso é muito interessante, porque veja, o povo do passado, eles estavam cegos. Cegos por quê? Vários motivos. Eles estavam sofrendo opressão de Roma, eles não acreditavam mais em algumas situações, e tudo isso fez cegá-los para o tempo em que eles estavam vivendo. Eu acredito que nós, adventistas do sétimo dia, eu sei que tem irmãos talvez de outras religiões nos assistindo nesse momento, não se ofenda, mas nós, adventistas do sétimo dia, como o Marquinhos falou, nós conhecemos alguma coisa de profecia que nos ajuda a compreender melhor o tempo em que nós estamos vivendo. Sim. Agora veja que interessante, hoje eu estou vendo muita gente debatendo questões políticas, de novo, questões econômicas e questões de saúde. E não estão vendo nas entrelinhas o que está acontecendo. O que está acontecendo nas entrelinhas, querido irmão? Mateus, capítulo 24, está se cumprindo diante dos nossos olhos. Apocalipse, capítulo 13, está se cumprindo, está em cumprimento nesse momento. E o povo de Deus, que deveria muitas vezes estar clamando a altos pulmões o que está acontecendo, muitas vezes estamos preocupados com A, ou com B, ou com situação econômica A, C, o que vai acontecer com a minha vida, questões de saúde, etc. Irmãos, tudo isso é importante, mas Jesus Cristo está voltando. Não se esqueça disso. E Ele vai voltar. E aqueles que estiverem apercebidos irão ler nas entrelinhas as profecias. Então eu estou reforçando esse ponto, já é a terceira semana que eu estou falando a mesma coisa. Eu quero ser repetitivo, porque a gente aprende por repetição. Se prepare, Jesus Cristo está voltando. Isso que está acontecendo é profético. E você vê o que entristece, você vê o que as pessoas compartilham no WhatsApp, nos status, né? Coisas de política, coisas fake news ainda, inclusive. Em vez de compartilhar, sabe o quê? O Evangelho. Exato. Sabe de uma coisa? Às vezes as pessoas elas estão dando mais voz ao ministro do que à palavra. Isso faz também elas cegarem
Tanto que quando Jesus veio, os sacerdotes disseram que ele não era o Messias e alguns do povo, muitos do povo, acreditou nisso. A Bíblia, ela se explica por si só, a Bíblia é a palavra de Deus, mas muitos passam por alto os ensinos da palavra de Deus, porque fala assim, o meu pastor disse isso, o ministro da igreja falou assim, então coloca-se a palavra do pastor, a palavra do padre, a palavra do ministro, acima da palavra de Deus. E elas não conseguem ver que Jesus está voltando, que as profecias estão se cumprindo e que o tempo para que Jesus volte está próximo. Então a gente tem que se apegar à palavra de Deus. E com certeza aquilo que o ministro diz muitas vezes vai em conflito com o que a Bíblia diz. E nós não temos coragem de aceitar o que a Bíblia fala, porque a gente vai ficar mal falado, porque a gente vai ser rejeitado pela igreja, ou vai ser rejeitado pelos nossos amigos. Mas a Bíblia, ela faz isso, ela é como uma espada, ela divide mesmo. E ela muitas vezes vai contradizer aquilo que a sua família fala, aquilo que o seu pastor fala. Mas um conselho que eu dou é, fique com a palavra de Deus. Porque nós já vemos pela história que muitos rejeitaram por seguir orientação de pessoas que estavam ali, que foram chamados para contar a verdade, mas que não dizia toda a verdade. Você tocou num ponto importante. Por isso a importância dessa lição. Você está entendendo agora? Qual que é o título da nossa lição? Como interpretar o que? As Escrituras. Então, se uma pessoa, se você assiste um ministro, você assiste alguém que fala, mas você não tem o conhecimento das Escrituras, o que vai acontecer? Tudo isso que você comentou agora. Por isso, não sei se você entendeu a seriedade do estudo dessa lição. Porque ela vai te ajudar a não ser enganado. Exato. Gente, vamos avançar então? Nós temos ainda 2 tópicos aqui para tratar, antes da gente poder fazer a conclusão. Bom, nós estamos vendo aqui então a importância do estudo da Bíblia. Nós vimos aqui de maneira especial que talvez a maior profecia, ou aquilo que confirma efetivamente as Escrituras, é o fato de que a Bíblia aponta para o nascimento, a vida e a morte de Jesus Cristo. Mas veja, outros líderes religiosos existiram no mundo e foram muito cativantes, melhor dizendo. E tem seguidores até hoje. Vou citar apenas alguns. Por exemplo, Buda. Por exemplo, Confúcio. Krishna. Entre outros. Veja que interessante. Todos esses líderes religiosos têm os seus seguidores até hoje. Mas todos esses líderes, segundo a Bíblia, estão mortos. O cristianismo é a única religião no mundo que pode dizer que efetivamente o seu líder espiritual, ou seja, o líder que fundou a religião, ele está vivo. Ok. Mas isso é o que eu estou dizendo. Isso é o que vocês estão dizendo. Mas, qual é a maior prova bíblica, vamos dizer assim, a maior prova que nós podemos ter? Óbvio que prova, quando eu falo, estamos agindo aqui numa questão de fé. Porque fé não se prova em laboratório, mas eu estou falando em questões de fé. Mas quando eu coloco prova aqui, entre aspas, é óbvio, qual a maior prova de que efetivamente não só a Bíblia aponta para o nascimento, vida e morte, mas a ressurreição de Jesus. Porque esse ponto é o que é fundamental. Porque se Jesus Cristo não ressuscitou, nós estamos aqui brincando de cristianismo. Marquinhos, qual que para você é a maior prova de que Jesus Cristo ressuscitou? Olha, uma coisa que você comentou é importante. Nós temos muitas evidências, vou citar daqui a pouco algumas delas, mas até um certo ponto nós podemos ir com evidências, mas você precisa exercer a fé em um determinado momento. Eu não sei, eu tenho certeza que você também não. Eu não estava lá quando Jesus ressuscitou. Já passaram-se 2000 anos aproximadamente aí que isso aconteceu. Eu não estava lá. Acredito que vocês também não estavam. Com certeza não. Mas o que nós temos são várias evidências. Se você pegar os relatos do Novo Testamento, de Pedro principalmente, de João, eles foram testemunhas oculares do acontecimento. Então eles registraram aquilo que eles viram. Aí eu me pergunto, o que eles ganhariam contando uma mentira dessa? Estariam ganhando o que com isso? E outra, né? Já se faz quanto tempo que nós temos esses relatos?
eu acho que já apareceria alguma evidência bem forte e ninguém consegue comprovar o contrário. Exatamente. A gente consegue, com os textos que nós temos, comprovar que isso aconteceu, mas eu não consigo achar ninguém que consiga me comprovar o contrário. E a maior prova disso, que Jesus está vivo hoje, é eu. A minha vida. Porque se daqui a pouco, talvez, se surgir uma oportunidade, eu conto um pouquinho, mas se você conhecesse quem eu era, quem eu fui, o que eu falava de Deus, olha, a coisa seria complicada. Mas a maior evidência é que Jesus ele existe, é porque ele me transformou. E eu vejo pessoas, e eu vejo até hoje muitas pessoas que você falaria, nossa, essa pessoa não tem jeito não. E isso só acontece se Jesus estiver vivo, não tem como isso acontecer de forma diferente. Quer completar alguma coisa? Uma das evidências, né, foi as mulheres que viram Jesus. Também. Porque as mulheres naquela época não tinham voz, elas não eram contadas, elas não tinham nenhuma relevância. Mas os homens que ouviram das mulheres que Jesus havia ressuscitado, eles acreditaram. E depois eles confirmaram a escritos, né, os 4 evangelhos. Paulo também fala a respeito disso, mas os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, né, e Mateus e João, eles estavam lá, eles viram Jesus. Jesus apareceu para eles, mostrou a mão, mostrou... pode pegar aqui, vê aqui minhas feridas, né? As mulheres dizendo, então assim, se fosse um homem naquela época, não ia levar em consideração se fosse uma mentira. Aquela mulher seria apedrejada, ela seria espancada. Mas eles acreditaram nela e foram, né? A sua fé reavivou depois disso. Jesus apareceu para eles e veja, ninguém dá a vida por algo que realmente não acredita. Ótimo, bem colocado. Pedro foi crucificado, João foi exilado, as pessoas foram... João Batista, cortaram a cabeça dele por causa desse evangelho e mesmo assim ele foi até o fim. Na Idade Média, eles também não viram, assim como nós, eles não viram Jesus fisicamente. Mas diz no Grande Conflito que mulheres colocavam a sua melhor roupa, como se estivessem indo a um casamento. E elas eram enterradas vivas por causa desse evangelho. Pessoas eram colocadas na fogueira e as suas últimas palavras, as palavras que as famílias ouviam daqueles que eram mortos na fogueira, eram hinos de louvores a Deus. Não tem como ser diferente, não tem como saber que Jesus ressuscitou, porque a palavra dele, aquela que nós... E outra, se nós já vimos que pela história, as profecias que se cumpriram a respeito de Jesus, todas elas se cumpriram, não tem como uma não ter se cumprido. Perfeito. E aquele que escreveu, que inspirou os escritores a escrever a Bíblia, ele é o Deus que não pode mentir, Amém. que não muda. Então, por conta dessas evidências, nós acreditamos que houve a ressurreição, sim, de Jesus, né? Amém. Muito obrigado. Eu quero apenas fazer dar uma minha contribuição também nessa história que nós estamos falando aqui da ressurreição. Quando nós vamos lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, nós vamos ver a partir do verso 3, Paulo dizendo o seguinte, olha, 1 Coríntios 15, a partir do verso 3, antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. Isso é um fato inegável, Cristo morreu, ponto. Agora, a partir do verso 4, Paulo vai dizer assim, olha, e que foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. Aí no verso 5 ele diz que depois apareceu a Cefas, que é Pedro, depois apareceu para os 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora. Alguns já morreram, mas ele fala, mas a maioria sobrevive. Então veja, não faz sentido nenhum você sustentar uma mentira sendo levado à morte. Isso é impossível. Vocês comentaram. Se você inventa uma mentira e na hora alguém fala assim, eu vou te matar se eu não falar a verdade, colocar arma na tua cabeça, você vai falar, não, desculpa, era mentira. E eles não. Por quê? Porque não era mentira. A Lu comentou a questão das mulheres.
a relevância que Jesus aparecendo para essas mulheres deu a sua ressurreição. E eu queria completar essa ideia com uma terceira, dizendo o seguinte: olha, se eu e o Marquinhos, ou eu e a Lu aqui, resolvemos enganar você, e a gente fala assim, ó, vamos enganar esse povo? Vamos. E a gente conta uma mentira aqui, e a gente combina e conta uma mentira. Depois a gente se separa, a Lu vai para casa dela, vai morar, vai viver, vai dar, eu vou para mim e tal. Aí daqui um tempo alguém chega e fala assim, ó, ô Lu, conta aquela história de novo lá para mim. Já vai ser difícil a gente sustentar. Agora você imagina que nós estamos falando que Jesus apareceu para 500 pessoas. Não, a Bíblia diz mais de 500 pessoas. Então veja, se você pegar, é difícil você combinar uma mentira com 2. Imagina com mais de 500. Cada um ia contar uma história. E não, a história que nós temos, o relato é o mesmo. Jesus Cristo ressuscitou ao terceiro dia, Jesus Cristo ressuscitou. Então a história ela é confirmada, a ressurreição de Jesus. A prova que nós temos, como foi falado, é prova entre aspas, porque prova é um exercício de fé, mas exatamente por essas evidências. Ninguém sustenta uma mentira até a morte. Mulheres não tinham valor na sociedade. E você combinar com muitas e muitas pessoas a mesma mentira é muito difícil de sustentar. Em algum momento vai entrar em contradição. E vocês sabem como funciona esse processo de mentira, né? O Satanás ajuda a pessoa a mentir, mas depois não ajuda a sustentar, né? Então se a pessoa mente, ela vai cair em contradição. E uma coisa que nós não temos na Bíblia é contradição. Nós temos diversas histórias contadas de forma às vezes diferente, mas há uma coesão na Bíblia, é isso que nós estamos trabalhando aqui. E obviamente, sem ressurreição, para terminar esse ponto, não faria sentido a gente estar aqui como eu falei. Os outros líderes religiosos do mundo, todos eles estão mortos. E nós somos a única religião que Jesus Cristo está vivo. Agora, para concluir essa nossa jornada aqui, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho agora, especificamente da vida de vocês. Ou de algum relato que vocês conhecem. Porque, veja, Marquinhos começou a comentar aqui, então eu vou pedir para ele já dar sequência, dizendo o seguinte, olha só, Du, uma das maiores provas na Bíblia é a capacidade que a Bíblia tem de transformar as pessoas. E eu também concordo dessa forma. Eu gostaria que então você falasse um pouquinho, Marquinhos, sobre essa questão da capacidade da Bíblia de transformar vidas. Falasse um pouquinho da sua relação individual com a Palavra de Deus. E depois então eu vou passar também a palavra para a Lu, para essa mesma temática, para a gente poder então concluir o nosso material de hoje. Tá bom, eu vou resumir, tá? Porque se eu ficasse aqui a gente podia fazer uma vigília e até o dia seguinte, mas eu tenho que resumir porque o nosso tempo está curto. Mas eu não sei se todos me conheceram, mas eu já fui roqueiro, tinha uma banda de rock. Eu saía para muitos lugares que não se deveriam estar, saía de noite, voltava no meio da manhã, com meus pais tomando café, eu chegava da balada, vamos dizer assim, né? Às vezes não tomava coisas que não deveria tomar, né? Ou bebidas alcoólicas. E foi quando eu conheci a minha esposa, e ela me apresentou Deus. Na verdade, não vou mentir, né? Eu fui por interesse por ela no começo da igreja, não posso mentir para vocês. Mas eu não acreditava em Deus, era ateu, falava para minha esposa que imagina que Deus existe, imagina essa situação que eu estava vivendo, como que Deus permite isso, eu usava esse tipo de argumento. Foi quando um dia eu estava interessado pela minha esposa e eu estava fazendo estudo bíblico já, e me falaram o seguinte, ó, você está em dúvida? Conversa com Deus. Deus ele existe, Deus ele vai te responder. Eu falei, será que isso é verdade? Sabe que na primeira vez eu até chegou a ficar estranho, eu fui falar sozinho, eu falei, nossa, parece louco, né? Falando sozinho. Né? Eu vou orar, mas tô falando com quem, né? Eu falei, enfim, né? Vamos orar, né? Porque entendo que eu estudei, se orar Deus conversa com a gente, e eu fiz minha primeira oração. E sabe, Deus me respondeu no dia seguinte o que eu tinha pedido para ele, mas de uma forma espetacular, fantástica. E ali, a partir daquele momento, eu comecei a ter mais relação com Deus, falar mais com ele, e cada vez mais, quanto mais eu falava, mais Deus me respondia. E aí, sem eu perceber, porque isso acontece, vou falar uma coisa para vocês, você talvez não perceba que você está mudando. Normalmente a gente não percebe. Mas as pessoas ao nosso redor, elas vão comentar. Você pode ter certeza disso. Isso começou a acontecer comigo. E hoje, quem diria, né? Um ateu, hoje está na igreja, líder de igreja, e aqui pregando a palavra de Deus. Imagina, é prova que Deus existe, que Deus age aí na nossa vida. Viu? É isso mesmo, Marquinhos. Muito bom, seu testemunho realmente é espetacular, é muito profundo mesmo.
Deus seja louvado pela sua vida. E Lu, e você? Qual é a sua relação com a Bíblia? O que você pode contar? Como é que a Bíblia tem, não só transformou, mas tem transformado a sua vida a cada dia? Então, a diferença do Marquinhos para mim é que eu estava na igreja. Eu me converti quando eu tinha 11 anos. Era criança e fui junto com a minha mãe. Só que dentro da igreja eu não estudava a Bíblia, eu não tinha muita relação com Deus. Ia só por tradição e eu estava perdida dentro da igreja. Eu tinha uma vida dupla. Ao mesmo tempo que eu ia à igreja aos sábados de manhã, eu tinha a minha vida social à noite, que era mais ou menos nessa linha aí. Inclusive, eu influenciava algumas pessoas de dentro da igreja para viver essa vida dupla. E minha vida ela foi envolvida pelo pecado de maneira que eu já não queria mais viver. E aí um dia, na minha casa sozinha, eu orei a Deus e falei: o Senhor tem um plano para mim, só que eu, com as minhas decisões erradas, com a minha falta de cristianismo mesmo, de me envolver, de estar aqui ligado com a Bíblia, eu estava fazendo tudo ao contrário. Eu falei assim: o Senhor quer me salvar? Eu sei disso porque eu conheço. Eu sabia o caminho, só não tinha intimidade com Deus. E eu pedi para Deus: o Senhor pode me transformar? Se eu tiver ainda uma chance, o Senhor pode me dar essa chance? Porque eu quero viver seguindo os teus caminhos. E aí, era no domingo, eu abri a Bíblia e, como eu gosto muito do livro de Isaías, fui pesquisando na Bíblia. E aí eu cheguei nesse verso aqui que eu quero ler para vocês, que é capítulo 51, verso 3, e diz assim, ó: porque o Senhor tem piedade de Sião. E essa palavra Sião eu transformei e coloquei o meu nome. Porque o Senhor tem piedade da Luciene, terá piedade de todos os lugares assolados dela. Eu estava num mundo de pecados, e tanto é que eu queria tirar minha própria vida nessa época. E fará o seu deserto como o Éden, e a sua solidão como o jardim do Senhor. Regozijo e alegria se acharão nela, ações de graça e sons de música. Essa é a promessa que eu trago todos os dias para mim. Depois desse dia, Deus mudou minha vida de maneira tão incrível que Deus me falou assim: olha, Ele me tirou de onde eu morava, me tirou do meu trabalho, de todos os lugares que eu estava envolvida, me deu um outro trabalho, me deu outra igreja, me deu outros caminhos, me deu um marido. E coisas incríveis aconteceram. E hoje eu posso dizer que minha casa, o meu lar é como Éden. Nós temos as dificuldades porque somos pecadores, mas se eu continuasse naquele caminho, eu tenho certeza que ele me levaria a uma morte. Não só a morte física, mas a morte eterna. E Deus também estava me preparando para algo muito importante. Desculpa vou falar muito, mas Não. a minha mãe, há quase 3 anos atrás, faleceu. E por conta da ressurreição de Jesus, hoje eu posso ter a esperança que muito em breve vou ver minha mãe de novo. Porque ela descansou no Senhor, confiando nessa palavra. Todos os dias ela se alimentava dela e ela amava Jesus tão profundamente. E esse amor me contagiou e me fez entender, depois que ela morreu, eu falei assim: olha, eu quero viver nesse amor também, nesse amor a Jesus. Porque se Ele ressuscitou e se todas as promessas que Ele fez se cumpriu, essa promessa da ressurreição dos mortos também se cumprirá. Então eu tenho que permanecer firme nos caminhos de Jesus, amando esta palavra, porque é um presente que Deus nos deu, buscando viver todos esses ensinamentos, para quando Jesus voltar, eu tenho o privilégio de também tocar naquelas mãos que foram furadas por mim. E aquelas mãos que vai entregar a minha mãe para mim.
Isso é incrível, isso nos dá força, nos dá esperança, coisas que muitas pessoas, por não ter a palavra, não têm. Então, além de me transformar a palavra, ela também me traz uma alegria por saber que logo essas coisas vão passar e que a gente vai estar em segurança com o nosso Salvador e com aqueles a quem nós amamos demais. Amém. Não tem como ser diferente. Né? Amém. Obrigado, amigos, por esses belos testemunhos aqui que vocês deram. Vocês viram então, amigos, como a palavra de Deus, ela não só é um livro confiável, um livro singular, como nós falamos em todo esse estudo de hoje, mas a palavra de Deus ela tem poder de transformar a tua vida. Veja, se ela teve poder de transformar a vida do Marquinhos, se ela teve poder de transformar a vida da Lu, e com certeza eu poderia dar aqui o meu testemunho, que Deus também tem transformado, não só transformou, mas tem transformado a minha vida, ela tem capacidade de transformar também a tua vida. Então eu quero fazer um apelo nesse momento para a gente poder concluir o estudo, a meditação que nós tivemos aqui nesse momento. Que você efetivamente dedique tempo, aplique a sua mente a todas as palavras que Deus tem escrito para nós e deixado escrito para nós nesse livro sagrado. Porque veja, é a todas as palavras, tudo o que nós estamos vendo no mundo está se cumprindo, mas não adianta de nada a gente saber disso se eu não permitir que a Bíblia transforme a minha vida, o meu coração. Deus tem que ser um Deus individual. Não adianta Deus ter transformado a vida do Marquinhos, Deus ter transformado a vida da Lu, Deus ter transformado a minha vida, Deus tem que transformar a tua vida. Porque se Deus não transformar a nossa vida, quando Ele voltar, nós não iremos para o céu. Mas eu não quero deixar uma mensagem triste nesse final. Eu quero deixar uma mensagem de esperança. A esperança de que, se nós seguirmos o que a palavra de Deus diz, se nós seguirmos aquilo que Deus tem prometido para nós, não tenha dúvidas, Deus transformará a tua vida e a minha vida, e nós estaremos preparados para quando Jesus voltar. Então veja, queridos, essa é a esperança que nós temos, e eu quero deixar essa mesma esperança no seu coração. Eu faço votos que durante essa semana as bênçãos de Deus continuem recaindo sobre o seu lar, a palavra de Deus seja a primeira na tua vida, e que no dia assim, na volta de Jesus, nós estejamos preparados. Então, como eu disse, a semana que vem, falei nas outras semanas, se não mudar nada o cenário, a gente volta a discutir, a conversar um pouquinho mais sobre a palavra de Deus, mas eu queria deixar aqui um recadinho final para você, de que hoje à noite, às 8 horas, na verdade agora 11 horas da manhã, nós teremos uma pregação especial com o pastor Luiz Gonçalves. Você pode acompanhar na Novo Tempo, em todas as mídias sociais da Novo Tempo, pelo YouTube, pelo NetPlay, NT Play ao vivo. Você pode acompanhar, e hoje à noite, às 8 horas, começaremos então uma jornada que é a Semana do Calvário. Todos os dias, às 8 horas da noite, o pastor Luiz Gonçalves estará pregando, o Quarteto Arautos do Rei estará cantando, e teremos histórias também de fatos reais que irão impactar muito a nossa vida. Eu gostaria que você faça planos para que não só você e sua família assistam, mas, por favor, espalhem essa esperança. Vamos viralizar essa esperança, porque está tendo muita notícia ruim. Ah, o Covid está aí. Sim, o Covid está aí. Depois vai vir outro, e vai vir outro, e até Jesus voltar. Nós temos que espalhar esperança ao coração das pessoas. Então, eu convido você a essa noite sentar junto com a sua família, em frente ou à televisão, em frente ao tablet, ao celular, não importa, para assistir essa programação especial e divulgar para os seus amigos, a vizinhança, seus vizinhos, para que assim nós possamos espalhar esperança. E essa vibração, essa esperança, ela vibra em nosso coração e nós possamos estar preparados para quando Jesus voltar. Eu espero que você e sua família então tenham um restante de sábado abençoado na presença de Deus. Agradeço nossos amigos. Marquinhos, muito obrigado por ter participado aqui conosco. Muito obrigado pela oportunidade. Tá bom? Obrigado, Lu, pela oportunidade também. Obrigado, William, aí, que está no som aí nos ajudando, na tecnologia aí. Obrigado também, William. E que Deus abençoe você e sua família, ok? Que Deus tenha misericórdia de todos nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém.